Olá, gente, tudo bom? Tô aqui de volta com vocês. Bora lá falar um pouco sobre o BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Grande bicho-papão aí da metodologia científica, mas é só seguir as regras, tá? Vou falar um pouco para vocês, um pouco resumido, para que a gente não se estenda muito. Vou dar uma paradinha, na próxima aula a gente fala mais um pouco sobre essas normativas, mas hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o que é BNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Que foi fundada em 1940, né? Esse órgão tem como finalidade a normalização do desenvolvimento técnico, né? Desde o seu surgimento, a sua finalidade é para construir como o desenvolvimento do trabalho como caráter científico e tecnológico, tá? Ou seja, a missão dele é padronizar, é ter regras, né, de técnicas para se fazer um trabalho de TCC ou científico ou tecnólogo para que se torne padrão, tá? Padronizar. Então, qual é a estrutura, né, desse trabalho, né? O trabalho com as normativas da BNT. A estrutura é feita mediante regras estabelecidas, né? Sendo essas são compostas de textuais, pré-textuais e pós-textuais. Então, o que acontece? Eu botei esse gráfico aí para vocês, essa imagem, para que vocês vejam que o elemento pré-textual, né? Ele é composto de capa, folha de rosto e sumário. O texto já está dizendo, é o desenvolvimento, né, textual do trabalho. E o elemento pós-textuais, né, ele vem as referências, os anexos e a capa, tá? A gente vai ver mais detalhadamente lá na frente, né? Pré-textuais. O que é obrigatório em ter nesse elemento ali, no início? Capa é obrigatório, como eu botei aí. Folha de rosto é obrigatório. Dedicatória não é, é opcional. Agradecimento é opcional. Epígrafe é opcional, que é a gravação. Resumo é obrigatório. Abstrato é opcional. Ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos e siglas é opcional. E sumário é obrigatório. Só para vocês entenderem, tá? Então, toda introdução feita num trabalho ou monografia, dado como aparência, antes de conteúdo do trabalho, esse deve ser composto por capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, linguagem estrangeira, sumário, tá? A capa é o primeiro elemento, gente, identificador do trabalho científico. É o que tem dizendo do que a gente vai falar ali naquele trabalho. Deve conter os dados identificadores da instituição e do trabalho. O título do trabalho, o local que foi feito, o ano que foi feito. Não é numerado, tá? Nem conta para a numeração da monografia. A folha de rosto é o segundo elemento identificador do trabalho científico. Contém alguns elementos da capa, acrescidos de uma breve descrição do objetivo do trabalho. Qual é o objetivo do trabalho? E o cabeçalho pode ser utilizado em substituição a capa e folha de rosto. E nunca deve utilizar os dois juntos, itens. E deve-se usar para colocar essas, né, as letras lá, o tamanho 12 da fonte, tá? Textuais, né? Textuais, né? Os textuais, o texto, esse caso, deve conter o conteúdo central do que está sendo abordado, do que vai ser desenvolvido o trabalho. Então, texto, né? O textuais deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu coloquei aí, nesse caso, deve conter o conteúdo central do que está sendo abordado no trabalho, sendo assim composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante frisar que nessa etapa que o autor, você, que é o escritor, deve abordar a sua problemática sugerida como trabalho, colhendo informações por vias acadêmicas e complementares. Então, esse é o textuais,
tá? É o texto do trabalho, o desenvolvimento, que deve ser numerado, as folhas, tá? A introdução. Já está dizendo, introdução, né? O leitor deve sentir-se esclarecido a respeito do teor da problematização, né, do tema do trabalho, assim como a respeito da natureza e raciocínio a ser desenvolvido. O que é que vai ser desenvolvido durante o trabalho? Então, na introdução, você deve pensar nisso, tá? O desenvolvimento, perfil ideal para o tema do trabalho, ambiente ideal de trabalho, objetivo geral e métodos, né? O desenvolvimento do conteúdo obedece à organização da introdução. Vem junto. Desenvolvimento e conclusão, observando requisitos como gradualidade, coesão, coerência e a unidade, tá? A conclusão, ela está dizendo, eu preciso concluir o meu trabalho. O meu ponto de vista do meu autor, do escritor, qual foi o meu ponto de vista perante o trabalho, né? Ponto de vista dos autores sobre o tema e a conclusão do trabalho realizado. O que é que você pensou, o que você pesquisou, o que você entendeu sobre o que você escreveu cientificamente, né? E o pós, né? Textuais, né? Tem que ter o T, referência, que é obrigatório, né? De onde foi que eu tirei aquelas informações, né? E o anexo é opcional, tá? Após o primeiro e o segundo passo dado, segue esse momento, deve conter o que vem após o conteúdo, ou seja, quais foram as formas de obter a referência para o conteúdo, né? Esse deve ser composto por referências bibliográficas. Anexo, índice pode ser integrados ao trabalho, mas isso não é obrigatório, é opcional. As referências bibliográficas são colocadas depois da conclusão. Eu já vi trabalhos que botam antes, não pode. E apresentam a relação de documentos consultados para a elaboração do trabalho científico. São listadas as obras citadas no corpo do texto e as obras consultadas como apoio. Tá? Qual foi de onde você tirou as citadas e qual foi as consultadas também. Tá? Tipos de trabalhos científicos. Né? Eu vou dar um resumo bem básico aqui, porque depois a gente vai, na próxima aula, entrar em formatação das normas da ABNT. Então, não vou me estender muito para vocês não ficarem com a cabecinha muito, né, problemática. Mas eu acredito que esse slide vai ajudar bastante vocês a entenderem o que eu estou falando, né? Então, tipos de trabalho científico. Existem 3 tipos, tá? Tanto no curso de graduação quanto no curso de pós-graduação, utilizam-se vários tipos de trabalhos científicos. Eles podem ser classificados em 3 tipos, conforme, né, o seu porte, ou seja, conforme ao número de páginas de trabalho, de pequeno, médio e grande porte. Tá? Os trabalhos de pequeno porte, como fichamentos, resenhas, resumos, esquemas, a produções textuais mais informais, como reações, avaliações, análise em comentários, possuem de 1 a 10 linhas. Os trabalhos de médio porte já possuem de 10 a 30 linhas. São trabalhos como artigos científicos, projetos de pesquisa de campo, projetos de ação social, ministerial. Então, são esses relatórios, né, portfólio, relatórios de estágio, de 10 a 30 páginas. E os trabalhos de TCC, né, as dissertações também e teses, são acima mais de 30 páginas. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver formatação das normas da ABNT e espero vocês, na próxima, eu colocarei um vídeo falando sobre essa formatação, mas acredito que vocês, né, entenderam aqui nesses slides o que é obrigatório, o que não é obrigatório, opcional, para que vocês possam entender todo o contexto de como montar um trabalho. E no primeiro slide lá que eu coloquei para vocês, eu coloquei bem simplificado aqui na capa, né? Como é que funciona, né? Capa, folha de rosto, sumário, o texto, referências, anexos e capa. Para que uma coisa bem enxuta, para que vocês possam, né, conseguir elaborar qualquer tipo de trabalho com as normas da ABNT. Então, até a próxima semana, eu tô com vocês falando sobre, deixa eu passar aqui,
formatação nas normas da BNT. Também vou falar sobre tipos de citações, para que vocês também entendam, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.